Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Olá para você, parceiro do canal, você casal que já se tornou parceiro do canal. Que a graça do Altíssimo Deus possa estar sobre o teu relacionamento conjugal, bem como também familiar. Olá e graça e paz para você que está nos assistindo pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Seja você católico, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Batista, não importa, é um privilégio estar neste momento trazendo uma palavra de edificação, uma palavra de esclarecimento para você e para o teu relacionamento conjugal, bem como familiar. Na semana passada nós colocamos um vídeo no canal baseado em uma pergunta em que uma pessoa fez quando eu estava dando palestra em um encontro de casais. A pessoa perguntou se era pecado a mulher cristã gemer na hora do ato sexual. Ou seja, no momento do sexo, era pecado ela gemer no momento que ela está sentindo prazer. Até porque tem uma senhora aí que colocou no canal dela que toda mulher que gemesse no momento do ato sexual estaria indo para o inferno. Lá eu trouxe alguns esclarecimentos para a pessoa. E se você está curioso, assista, está aí no canal e você pode assistir. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre um outro assunto muito polêmico. O tema é: sexo durante a menstruação é pecado? O ato sexual do esposo com a esposa durante o período da menstruação é pecado? O que é que você acha? É pecado ou não? Bom, nós vamos falar sobre esse assunto, mas antes eu gostaria de fazer um pedido especial para você que ainda não é parceiro do canal. Faça aí a sua inscrição, se torne parceiro do canal, ajude-nos a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Após fazer a sua inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações. Depois deixe aí o seu like, o seu joinha, a sua curtida, acompanhado do comentário, porque tanto a curtida como o comentário é de suma importância para nós pelo fato de que o YouTube vai entender que você gostou e o nosso vídeo permanecerá mais tempo na rede e outras pessoas estarão assistindo. Muito bem, é um tabu muito grande sobre esta questão. Atividade sexual durante a menstruação são considerado um tabu tanto em algumas culturas, como principalmente dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Até porque o assunto não é muito debatido, no culto não se fala sobre este assunto, e em alguns encontros de casais, as pessoas ficam tímidas e não perguntam sobre tal assunto. Mas, mais uma vez, uma pessoa me fez essa pergunta em relação a este assunto. E eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos segundo a ciência, segundo os médicos e também à luz da palavra de Deus. Nós vamos colocar as duas juntas, a ciência, o que diz os ginecologistas, os médicos especialistas na área, e também o que diz a palavra de Deus. Em algumas pesquisas que nós fizemos, é muito interessante o que diz os médicos. O sangue natural, que é o sangue da menstruação, não tem nada de sujo ou perigoso, segundo diz alguns médicos. O sexo durante a menstruação pode ser saudável e traz até certos benefícios. Segundo alguns médicos, o sexo durante a menstruação é saudável e pode trazer alguns benefícios. E segundo eles também, que não há nenhuma sujeira. Claro que para alguns é uma falta de higiene, nós podemos falar sobre isso também. Porém, alguns têm como sujo, como nojento, e tem vários pensamentos no mundo do homem e também até mesmo no mundo da própria mulher, que é a esposa e que é o esposo. Muito bem. Algumas mulheres, segundo a pesquisa, e isso é interessante, perceberam maior líbido por volta da menstruação e acrescentaram que o sexo nessa época fortalece a conexão com o parceiro. Ter ou não mais tesão durante a menstruação
depende de cada mulher, porque dentro da pesquisa disseram alguns pesquisadores que algumas mulheres elas sentem mais desejo, elas sentem desejo, sentem tesão de ter o ato sexual no momento em que elas estão no período da menstruação. Muito bem. Há também evidência, e isso também é muito interessante você observar, preliminares de que os hormônios liberados durante o orgasmo podem reduzir cólicas menstruais. Olha o que eles dizem aqui. Ele diz que ter no momento da que ela está na menstruação, ter o ato sexual pode reduzir, porque no momento é liberado alguns hormônios que pode reduzir as cólicas que muitas mulheres têm antes, durante o período da menstruação. Agora, vamos mais à frente um pouquinho. De acordo com a doutora Bárbara, que provavelmente é especialista na área, eu olhei aqui, mas não vi nenhuma especialidade dela, mas ela é uma médica, segundo aqui o artigo dela, não há nenhum impedimento em fazer sexo durante a menstruação. Segundo ela, não há nenhum impedimento. Porém, no entanto, a própria médica alerta para os riscos da prática, já que o fluxo menstrual deixa a mulher mais sensível a doenças e infecções. Preste atenção no que ela está dizendo. Não há nenhuma restrição, porém ela faz um alerta que nesse período, no período da menstruação, no período em que a mulher está menstruada, tem mais possibilidade de contrair doenças e infecções. Então é o cuidado que ela fala aqui que deve ter o casal. O contato direto com o sangue, segundo ela, os vasos sanguíneos e o colo do útero aberto para expelir a menstruação facilita a contaminação caso haja contato com alguma doença. Então, o colo do útero está aberto, ela está no período da menstruação, então é mais propício, preste atenção, isso é muito interessante nós entendermos, é mais propício a mulher vir a contrair alguma enfermidade. No caso das infecções vaginais e urinárias, olha o que ela diz, os riscos também são altos, tanto no caso das infecções vaginais como urinária. No caso do momento em que o homem e a mulher estão tendo relações sexuais no momento da menstruação, elas são mais propícios neste momento aqui, eles contrair enfermidade. A vascularização da região e o fluxo menstrual diminui a barreira protetora natural da vagina. Segundo ela, existe uma barreira protetora natural na vagina da mulher que protege ela de algumas doenças, de algumas enfermidades. Porém, no momento em que ela está no período da menstruação, essa barreira ela diminui. E isso torna o quê? A região mais vulnerável à proliferação de fungos e bactérias. Então isso é a ciência, é os médicos que estão falando, né? Há risco de infecções sexualmente transmissíveis? Sim, segundo ela. É o caso da candidíase e vaginose bacteriana. Elas não são consideradas uma doença sexualmente transmissível, DST, porém transmite também no momento da intimidade sexual. Elas não são consideradas uma doença sexualmente transmissível, né? Como a DST. Porém, elas também estão aí e pode acontecer no momento do ato sexual. Agora, vamos mais profundamente falar sobre outro assunto. Há controvérsia entre os médicos em relação a ter ou não ter o ato sexual no momento em que a mulher está menstruada. Alguns médicos dizem que sim, que não há nenhum problema, né? Pode ter o risco de contrair algumas enfermidades, como disse Bárbara.
Porém, há outros médicos que não concordam em hipótese nenhuma. Por exemplo, alguns médicos dizem que pode, desde que sejam protegidos pelo uso da camisinha. Porém, outros dizem que mesmo com o uso da camisinha, não seria muito agradável, não seria muito bom o ato sexual nesse período. Durante a menstruação, o colo do útero está mais aberto do que é normal, como nós falamos antes, o que pode facilitar as sessões de bactérias. Então, eles falam que com o uso da camisinha pode ter normalmente, nem o parceiro, nem o esposo vai pegar alguma enfermidade e nem ele vai transmitir para ela. Porém, como eu disse antes, alguns médicos, eles ficam aí, um diz que sim, outros dizem que não, uns dizem que pode ter com o uso de camisinha, outros dizem que mesmo com o uso de camisinha, o colo do útero está aberto, a vagina pode acontecer alguns danos na vagina, porque no momento em que ela está no período da menstruação, as barreiras que são protetoras da vagina não estão todas em ação, segundo alguns médicos. Agora, é muito importante nós irmos para a luz da Bíblia, porque dentro da ciência, alguns médicos dizem que sim, outros dizem que não, não é isso? Muito bem, agora vamos para a Bíblia. O que diz a Bíblia em relação ao ato sexual no momento da menstruação? Há na Bíblia 3 leis importantes que é totalmente da cultura judaica. Primeira lei, as leis morais, as leis cerimoniais, e existiam também as leis que visavam o cuidado com a saúde e a higiene. E esta lei, ela é muito interessante, porque ela está em Levítico, capítulo 15, verso 18 e 19, que eu vou ler para você. E também, se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver o fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Muito bem, esse assunto aqui é que traz mais polêmica dentro do mundo cristão, porque muitos dizem que a mulher, ela está aqui, vamos dizer assim, imunda, segundo a lei de Moisés. Essa lei, ela foram dada por Deus através de Moisés à nação de Israel. Agora nós precisamos entender algo muito importante. Nós temos que entender que algumas leis da cultura judaica, ela não se aplica a nós na graça, no momento em que nós estamos na graça de Deus. Lembramos que no tempo de Moisés era o tempo da lei. Nós estamos vivendo no período da graça. E digo isso pelo fato de que aquela mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria, de Marcos capítulo 5, verso 25 ao 34, ela tocou em Jesus. Ela tocou na veste de Jesus. Segundo aqui, não podia tocar em nada. Segundo em Levítico capítulo 15, verso 18 e 19, não podia tocar em nada. Não podia ter relações sexuais, não podia deitar na cama, não podia tocar em nada, porque se tornava imundo e impuro. Porém, aquela mulher tocou, e Jesus não disse nada, nenhuma palavra pejorativa. Jesus não usou desta lei, desta lei aí higiênica, para que não tocasse nele. Ao contrário, Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Então nós não podemos pegar esse versículo da palavra de Deus e aplicar no ato do ato sexual no momento da menstruação. Não. Mas agora tem algo muito interessante, e eu quero lhe chamar a atenção muito mais ainda agora. Por que então Deus, ele colocou esta lei, É a lei da saúde e da higiene. Por que ele colocou para as mulheres? Justamente me leva a entender a controvérsia que há entre os médicos. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente.
ele sabe que nesse período a mulher, ela pode contrair algumas enfermidades, ela não está preparada para o ato sexual, é normal aquilo que está acontecendo com ela naquele momento, porque foi o próprio Deus que colocou, e o próprio Deus, por saber a sensibilidade da mulher, o que a mulher poderia sofrer no ato sexual no período da menstruação, ele impede. Então, eu não vou colocar aqui, ao meu ponto de vista, como um pecado, como a minha esposa esteja imunda. Não vou colocar assim, aqui dessa forma. Mas eu vou colocar de uma forma que eu não venha a ter o ato sexual com a minha esposa pelo fato da higiene e da saúde da minha esposa. Eu não acho muito higiênico um homem manter relações sexuais com a sua esposa no período da menstruação. Tem mulher que vem bastante, tem mulher que vem menos, tem mulher que é 3 dias, 4 dias, outros são até 8 dias. Então, nesse período, a mulher está muito sensível, tem dores, né? Ela sente cólicas. Agora, o médico disse aí, como eu disse antes, que nesse período libera-se um hormônio e diminui aí as cólicas da mulher se ela tiver relações sexuais no período da menstruação. Porém, amados e queridos irmãos, eu como servo de Deus não entendo que a minha esposa esteja imunda, não entendo que seja pecado, mas eu entendo que aquele período é um período normal da mulher. Então vamos pegar aqui algo interessante. Nenhum trecho da Bíblia menciona que o ato sexual com uma mulher menstruada seria pecado, mas tenho algumas considerações quando respondo sobre este assunto. Primeiro, o fato de não ser pecado não significa que não tem alguma restrição. Tem restrição sim. O próprio médico, eles não têm um consenso entre si na questão de fazer bem ou mal. Uns dizem que faz mal, outros dizem que não tem nada a ver, não traz nenhum mal à esposa, ao contrário, o hormônio, alguns hormônios é liberado e diminui aí as cólicas. Porém, eu tenho que entender algo interessante, que o nosso Deus, ele está falando aqui precisamente da saúde da mulher e da higiene no momento do ato sexual durante o período da menstruação. Segundo, se havia na lei do Senhor um cuidado com essa fase da mulher, eu entendo que não um dia diferente do outro, ou seja, é dias diferentes do outro. Na fase da menstruação é diferente do período em que ela não está menstruando. Ela está bem psicologicamente quando não está menstruando, ela está bem no seu corpo. Então, no período que ela não está, no período da menstruação, é natural o ato sexual. Porém, no período da menstruação, eu entendo que não. Terceiro, a lei era prática preservatória da própria mulher e da saúde da mulher. Era uma lei que preservava a própria mulher naquele período, consequentemente também o próprio homem, para que ele não viesse contrair enfermidade e para que ele também não passasse enfermidade para a mulher. Preste bem atenção, como era a medicina naquela época? Ela era tão avançada quanto é hoje, e Deus, por saber disso, ele coloca aí essa lei, que é uma lei higiênica e uma lei que trata da saúde da própria mulher. Muito bom, eu acho isso muito lindo, porque nós estamos trazendo para você dentro da área da ciência e dentro da área da luz da Bíblia teologicamente. Quarto ponto, dentro do próprio versículo que nós lemos. Portanto, o conselho iria na direção de buscar sabedoria em vez de buscar uma lei que determinaria o pecado. A sabedoria está aqui em eu me preservar, em eu me abster do ato sexual neste período. Meu conselho sempre vai à seguinte direção: não é pecado, mas também não é obrigatório. Não é pecado, mas também eu posso zelar pela saúde da minha esposa e pela questão da higiene. O casal precisa resolver junto essa questão. É o casal. Se o esposo tem desejo de manter relações sexuais no período da menstruação e a esposa aceita, quem sou eu para colocar um impedimento? Se não há nada na Bíblia que possa impedir.
só mesmo pelo fato de falar sobre a questão da saúde da mulher? Não vou dizer que sim e nem que não. Eu particularmente nunca fiz, não vou dizer que possa fazer um dia, mas nunca fiz, porque eu entendo que aquele período é um período da saúde da mulher, é um período em que há muita falta de higiene. E agora, se tratando de um assunto desse, nós precisamos buscar conhecimento da palavra de Deus e orar ao Senhor. Os médicos dizem que sim, mas os próprios médicos ainda uma parte dizem que não. Uns dizem que traz benefício para a mulher, que a mulher vem aí até diminuir a questão das cólicas, como eu falei antes. Outros dizem que pode contrair algumas enfermidades, algumas infecções urinárias, infecções vaginais. Outros dizem que é normal. Eu acredito também que o fluxo de sangue da mulher não é nada nojento, como alguns homens. Tem homem que até mesmo quando a mulher está menstruada, ele não dorme ao lado da sua esposa. Eu poderia até falar sobre esse assunto aqui no vídeo, mas já está muito comprido o vídeo. Eu quero apenas deixar esse esclarecimento para você. Ao meu ver, não é pecado, mas eu fico com a questão da saúde da mulher e da falta de higiene. Mas você, casal, é que resolve fazer ou não. Um abraço a todos, que Deus abençoe em Cristo Jesus.